Olá pessoal, bem-vindos ao The Review is Coming. Nós estamos aqui hoje para discutir sobre o filme Heleno, O Príncipe Maldito, que foi um filme lançado em 2011. E quem é a nossa convidada de hoje para estar discutindo esse tema é a Maria. Ela é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal do Paraná. E ela trabalha sobre futebol, então ninguém melhor do que ela para estar discutindo isso com a gente. Bem-vinda, Maria. Heleno, passe para o gol! Obrigada, Laís. Olá, pessoal. Então, hoje trataremos da carreira e vida de Heleno de Freitas. O Heleno foi um atleta que construiu basicamente sua carreira pelo Botafogo de Futebol e Regatas na década de 1940. Ele chegou dos juniores do Fluminense para o Botafogo em 1939. Nos primeiros anos de Botafogo, ele já se destacou e se tornou, então, um dos grandes nomes do futebol brasileiro naquele período da década de 1940. Sendo inclusive chamado algumas vezes para a seleção brasileira, e no Botafogo ele marcou 205 gols em aproximadamente 240 jogos. E ele teve um grande azar na carreira dele, que o período de auge ele não participou de Copas do Mundo, porque em decorrência da Segunda Guerra Mundial, as Copas do Mundo que seriam realizadas em 1942 e 1946 não puderam ocorrer, então ele tem essa lacuna na carreira dele, ele não disputou nenhuma Copa do Mundo em decorrência disso. Vale lembrar que o filme, ele retrata a vida do jogador Heleno e todos os altos e baixos, então o filme ele fica muito restrito à década de, ali a representação da vida dele na década de 40 e na década de 50, vai terminar em 59, que, alerta de spoiler, é o ano em que o Heleno vem a falecer, devido a todos os problemas de saúde que ele tinha, que vão se agravando conforme ele vai envelhecendo. E no filme quem representa o Heleno é o ator Rodrigo Santoro, e essa atuação rendeu para ele o prêmio de melhor ator no Festival Latino-Americano de Havana. Então o filme teve uma repercussão reconhecida internacionalmente e não ficou restrito só ao contexto brasileiro, principalmente por se tratar de um jogador que ficou muito mais focado no Brasil e na Argentina. O Heleno de Freitas, então, ele pode ser considerado o primeiro craque problema do futebol brasileiro. Posterior a ele, tivemos muitos outros que construíram a carreira basicamente dessa forma, como o Garrincha, mais recentemente o Adriano, e Edmundo, Romário, enfim, e ele pode ser considerado o primeiro desses craques problemas. Ele tinha uma vida boêmia, então o Heleno de Freitas ele era de família rica, filho de fazendeiro de cafezais, e ele vivia no Copacabana Palace enquanto ele era jogador do Botafogo. Então ele vivia uma vida de festas, de sarais, rodeado sempre de mulheres, de bebida, de cigarro, e essa vida conturbada dele ele também levava para dentro do campo. Ele não conseguia se relacionar bem com os companheiros de time, ele brigava constantemente com esses atletas, dizia para eles que eles eram problemas no futebol dele, na verdade, que ele salvava o time sempre. E por ironia do destino, ele nunca ganhou um título pelo Botafogo, que foi o clube que ele ficou, que ele era apaixonado, que ele ficou desde 1939 até 1947. Ele nunca ganhou um time pelo Botafogo e só foi receber um título em 1949, quando ele retorna do futebol argentino para jogar no Vasco da Gama. Então essa ironia ele também tem presente na carreira dele. Pensando nessa questão do filme, ele é muito pautado em fatos que realmente aconteceram com Heleno, então por isso que pode ser afirmado que o filme é baseado em fatos reais. E o filme também se baseou no livro Nunca Houve um Homem como Heleno, em que o autor pesquisou elementos da vida do Heleno diante de informações por próprias pessoas que se relacionavam com o jogador. E lembrando que na parte técnica do filme, o filme é todo em preto e branco, então às vezes se você for assistir não estranhe que espere em algum momento ficar colorido, não. Ele é todo em preto e branco para retratar melhor esse período da década de 40. E isso também tem uma questão forte porque ele não é um enredo linear. Então, no começo do filme você já vai ter o Heleno na parte decadente, já quase no fim da vida ali, e fazendo essas reminiscências, essas memórias que ele tem do período em que ele estava no auge da carreira, né? E essa decadência do Heleno
ela se demonstra muito presente a partir do ano de 1947, que é quando ele sai do Botafogo, vendido pelo clube, porque ele já causava muitos problemas. Então ele vai para a Argentina, fica um ano na Argentina. Lá ele tem episódios muito marcantes em decorrência da neurosífilis. Ele já tinha essa doença provavelmente desde a adolescência, e ela foi progredindo e atingindo níveis alarmantes enquanto ele ainda era um jogador de futebol. A gente precisa conversar de novo. Você precisa fazer outros exames. Você ouviu, minha menina? Viu ou não viu? Helena, é forte suspeita de que pode ser sífilis. Você precisa se cuidar. Alguma semana fora do jogo a gente avalia melhor a situação. Doutor, eu não vou fazer tratamento que vai me deixar frouxo e broxa. Não agora que eu vou fazer meu Botafogo ser campeão carioca. Mas não estou falando do Botafogo, estou falando da sua vida. Minha vida é o Botafogo. Você tem que se tratar para ficar bem. É simples. Decido eu, decide você. Então ele tinha atitudes muito problemáticas. Por exemplo, ele teve treinos no Boca Juniors que ele decidiu treinar de sobretudo. Então, muitas vezes com sol e ele treinando de sobretudo. E aí as pessoas falavam para ele, reclamavam com ele, e ele não dava moral para essas pessoas. Ele chegou a apontar uma arma para o técnico dele no Vasco da Gama, que posteriormente seria o técnico da seleção brasileira na Copa de 1950, e esse técnico acabou batendo nele porque na verdade era só uma pegadinha, a arma estava descarregada e ele só queria fazer uma brincadeira com o técnico. E aí essas atitudes então foram deixando a carreira dele cada vez mais no passado, e ele nunca mais conseguiu ser um atleta de alto nível. Diante disso, a gente percebe outra coisa que foi muito retratada no longa-metragem, que é a questão dele ter essas memórias, ele tá lembrando, mas ele gosta de lembrar muito do período em que ele estava no auge. É retratado o período da decadência, essa personalidade arrogante, personalidade forte que ele tem, e como a Maria já falou, a dificuldade de relacionamento com os outros jogadores e de ele achar que ele sozinho carregava o time, e isso levar a transferências, e mesmo esse estado avançado da doença por ele não querer se tratar. Então tudo isso é colocado no filme, mas ele lembra disso ainda como aquela personalidade de quem quer lembrar só dos momentos bons. Então é uma memória seletiva de algum modo, né? Porque ao mesmo tempo não é colocado como as outras pessoas estão vendo ele. Vem ele como uma pessoa de personalidade difícil, mas ao mesmo tempo não colocam como se eu acredito que ele tomou uma decisão errada, ou outras coisas nesse mesmo sentido. Do mesmo modo, quando ele vai treinar de sobretudo, são coisas que realmente aconteceram. Sim, e outro aspecto que podemos perceber na narrativa e na vida dele, na carreira do Heleno de Freitas, é que ele vivia um período de amadorismo. Ele queria viver aquela alma de amadorismo que o futebol brasileiro teve no início do século XX, já na década de 1940, quando o profissionalismo já tinha se espalhado e já era predominante no meio do futebol. Então os jogadores recebiam os chamados bichos, que eram prêmios por vitórias ou por bons desempenhos, e ele muitas vezes não concordava com isso. O filme, inclusive, retrata o momento em que, após um empate em 2-2 do Botafogo com o Fluminense, o presidente do clube distribui dinheiro então para os atletas do Botafogo, e ele começa a brigar com os companheiros dele por estarem aceitando aquele dinheiro, porque se eles haviam empatado, como que eles estavam aceitando dinheiro por aquele jogo? Ele fala que eles só deviam aceitar esses prêmios quando jogassem bem e fossem vitoriosos. E então dá pra ver que o dinheiro para ele não fazia diferença. O que ele queria era a glória e a forma amadora de jogar futebol. Então o que o futebol proporcionava como uma estrela do esporte, né? O que o futebol proporcionava para ele fora das quatro linhas. E para a maioria dos atletas naquela época já não era mais assim. Aquilo era profissão para eles, e nem todos eram de família rica e tinham condições financeiras como o Heleno tinha. Aqui tem muita gente que só joga pelo dinheiro. Ao invés de ir a um cassino, jogam aqui. A boa diferença é que no fim sempre leva alguma coisa. Nunca perde. Heleno, só falta você. Você vai querer ou não? O que eu digo pro presidente? Que você devolveu pro clube? Hein? Eu vou aceitar. Um reforço. Imagino que devem estar precisando. Hã?
que foi? Aqui só deviam pagar quando ganhamos. Ou quando jogamos bem. Só deviam pagar os que deram a alma por essa camisa. Não a pernas de pau assalariados. Essa condição financeira influencia muito, assim, o Heleno, não somente a decadência dele por causa da doença, mas ele tinha outros vícios, entre eles mulheres, e também o que leva ele a ter a doença, mas ele também tinha o vício em cheirar éter, então isso é muito retratado na película. Do mesmo modo que ele fumava bastante, tinha bebida, e esse modo de não querer tratar e ao mesmo tempo estar sempre presente na mídia. Então se a mídia está falando de mim, quer dizer que eu estou fazendo alguma coisa certa. E então eu preciso do reconhecimento dos jornalistas, eu preciso ser amigo dos jornalistas e tá sempre no auge. Tanto que quando ele chega na decadência, muito do que ele tem acesso são as reportagens que falavam sobre ele, principalmente tendo somente ele como foco e não em si o time do Botafogo, que era quando ele estava no auge. Ele chega num estado de loucura, ele vai tendo, como a Maria falou, a vez que foi jogar de sobretudo, a vez que atirou no próprio pé, esses acessos de loucura que vão se tornando mais constantes conforme vai passando, principalmente por ele não ter tratado a doença. E outra coisa que faz a gente lembrar é tipo, desses vícios que os jogadores acabam tendo por ter determinadas condições e ao mesmo tempo de não querer se tratar mesmo quando doenças ou não querer revelar essa parte mais oculta da sua vida que poderia prejudicar uma imagem pública. Lembrando que jogadores às vezes não recebem profissionalmente tão bem, então os contratos publicitários podem ser uma alternativa, mas naquela época isso não era tão o foco, então era mais, como a Maria falou, um começo de profissionalismo e esse conflito dele entre profissionalismo e amadorismo, e ele ao mesmo tempo ter essa necessidade de estar sendo reconhecido pela mídia brasileira. E o processo de decadência do Heleno também trouxe problemas na vida pessoal dele. Então ele havia se casado com Ilma, que era uma mulher também de boa família, que no filme é retratada como Silvia. Ela fica grávida, então, do Heleno de Freitas, e no período que ele vai para a Argentina, para cumprir o contrato dele com o Boca Juniors, ela vai com ele para lá, só que volta quando descobre que está grávida, e então ele fica na Argentina e ela no Brasil, e nesse período ela se aproxima do melhor amigo do Heleno de Freitas, que era capitão do Botafogo na época em que ele jogou no clube, e ela acaba se apaixonando por esse amigo dele, e quando ele volta da Argentina os dois estão juntos. Então isso é mais um problema que acarreta ainda mais consequências para a vida do Heleno, que a partir dali ele volta a morar no Copacabana Palace, depois de já ter uma casa constituída, uma família com a mulher dele, e a partir dali é apenas decadência mesmo. Ele volta ainda a jogar por um clube carioca, que era o América, um clube que era considerado bastante grande na época, junto com os demais 4 grandes que consideramos hoje. E ele joga um jogo no Maracanã apenas, e é um jogo que eles perdem por 3-1, e era um sonho dele jogar no Maracanã, que havia acabado de ser construído para a Copa de 1950, que ele não teve a oportunidade de jogar, em decorrência de que o mesmo técnico que ele tinha brigado no Vasco era o técnico da seleção. Então ele não foi chamado para essa Copa, e isso se tornou um grande trauma na vida dele, que acarretou cada vez mais problemas e a decadência completa do atleta. Lembrando que o ator Rodrigo Santoro, ele teve que, para fazer essa parte de decadência do atleta, ele teve que passar por um processo de emagrecimento no qual ele perdeu 12 quilos para chegar nessa situação debilitada em que o corpo do Heleno acabou chegando no fim da vida. Outro ponto é que como os sonhos do Heleno foram mudando ao longo dessas 2 décadas, principalmente ali 40 e 50, em que ali no enredo a gente pode ver uma vontade de ser campeão pelo Botafogo e de ser campeão mundial pelo Brasil, aí devido às divergências da guerra, como a Maria já falou, e de conflitos e ser transferido, acabar saindo do Botafogo, não conseguindo alcançar isso, a última coisa que ele queria ali, próximo de encerrar a carreira, era justamente jogar no Maracanã, e daí foi pelo América, nessas transferências de time já não pôde voltar a jogar pelo Botafogo, devido também a divergências de contratação, então acaba jogando por outros clubes cariocas, apesar dele dizer que a paixão dele era o Botafogo, né, e essa paixão pela torcida. E o Botafogo não é lugar de covarde, não!
É Botafogo campeão! É Botafogo! Entendeu? Botafogo, Botafogo, campeão! Mas acaba que ele não é campeão pelo Botafogo e ainda é campeão, joga no Maracanã, é campeão pelo Vasco, mas joga no Maracanã pelo América, e é um jogo assim que ele está muito debilitado, a doença já está num nível muito avançado, que ele não termina nem o primeiro tempo desse jogo. Ele joga basicamente ali até os 30, 40 minutos, tem, digamos, o seu sonho realizado, que é o último sonho ali de jogar no Maracanã, mas não completa o jogo em si. Posteriormente a esse caso com o América, ele ainda rodou por clubes como o Santos e Júnior Barranquilla da Colômbia, mas nunca mais teve o mesmo sucesso, marcou pouquíssimos gols. E no período, então, a partir de 1952, que é quando ele encerra definitivamente a sua carreira, até 1954, ele fica na casa do irmão dele, que cuida dele, e ele tem um contato muito próximo com os sobrinhos. E posteriormente à morte de Heleno de Freitas, esses sobrinhos relataram suas memórias para o escritor que fez o livro da biografia do Heleno, e comentaram que os delírios dele, para eles não notavam naquele momento porque eram crianças, mas posteriormente eles pensaram sobre isso. E o Heleno de Freitas falava que ele tinha tido casos com a Eva Perón na Argentina, por exemplo, que tinha conhecido superestrelas do cinema mundial, e que depois era tudo mentira, né? Eles descobriram que era tudo mentira. Então eles percebiam que naquele momento ele já estava delirando. E então, em 1954, a família do Heleno decide colocar ele numa casa de repouso para doentes psiquiátricos, e é onde ele fica até a morte dele em 1959. Então, nesses 5 anos que ele fica nessa casa de repouso, que é em Minas Gerais, ele só vai definhando cada vez mais, e ele sofre das consequências da neurosífilis, então, que é também chamada de paralisia progressiva. Então ele vai definhando até o ponto de falecer em 1959 nessa casa de repouso. Ainda só 2 curiosidades o que a gente tem sobre essa proximidade do Heleno também com o período do cinema, é que em muitos jogos, para agredir ele, as torcidas adversárias... Em muitos jogos, para agredir ele, as torcidas adversárias gritavam Gilda para ele. Gilda era um filme que foi lançado no período, um filme norte-americano, cuja a personagem, chamada Gilda, tinha uma personalidade muito extravagante, muito parecida com a personalidade que o Heleno tinha em campo, de não estar muito propício a jogar com os companheiros, e de contar a vantagem e ser arrogante também. E então a torcida adversária sempre gritava Gilda para ele num tom de ameaçar. E como ele dava bola para esse ser chamado de Gilda, aí que as torcidas continuavam a chamá-lo desse modo. Então foi um período que ele teve esse apelido, digamos assim. Outra questão também, já ao fim da vida, é que o filho em si que ele teve com a ex-esposa, no caso, eles se separaram quando o menino ainda era criança. Então, curiosamente, o filho não teve acesso a informações sobre o pai, não sabia exatamente quem era o pai e qual a importância dele dentro do cenário do futebol brasileiro. Então, em algumas entrevistas relatadas pelo filho dele, o filho só foi descobrir de fato a importância do pai e a personalidade que ele tinha de ser esse jogador problema, como a Maria falou, quando já estava na adolescência e começou a ter informações por outras pessoas que não os familiares mais próximos. E para finalizar, muitos consideram que o Heleno de Freitas é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e poderia ter sido ainda maior se pudesse ter disputado Copas do Mundo. E também podemos afirmar que ele foi a figura mais polêmica da... Meu Deus! Primeira metade. Peraí, para de rir, daí você volta. E também podemos afirmar que ele foi a figura mais polêmica da primeira metade do século XX no futebol brasileiro, porque posterior a ele tiveram muitas outras figuras que basicamente viveram uma vida parecida com a dele, mas ele foi o exemplo mais fechado desse craque problema na primeira metade do século. Então ele é uma figura muito conhecida e aclamada até hoje, principalmente pelos torcedores do Botafogo, mesmo ele não tendo ganhado títulos por aquele clube. Mas a figura dele era tão excêntrica e ele vivia tanto na mídia, que hoje ele é lembrado sempre quando se fala nesse clube.
Obrigada, Maria. Essa é a nossa review de hoje, pessoal. Lembrando sobre o filme Heleno, o Príncipe Maldito. Se vocês se interessaram, assistam. Não esqueçam de dar um like e se inscrever no nosso canal também. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Heleno, passe para o gol. It was a fiesta down in Mexico.